Para encerrar, né, nosso dia aqui, nada melhor que encerrar com fundos, que basicamente a gente vê a indústria como um todo, né? Basicamente é um fechamento de tudo que a gente discutiu ao longo do dia. E para começar, a gente gostaria de levantar assim, fundo de fundos, né? Ele basicamente tem uma estratégia ampla, ele pode comprar a cota de qualquer fundo do mercado, pode fazer alocações de um CRI. Então, eu gostaria de saber, antes de tudo, qual é a visão de vocês do mercado de forma geral, antes de entrar nas especificidades aqui que a gente gostaria de levantar. Eu acho que, como você falou, Lucas, assim, um fundo de fundos, essencialmente, ele compra cotas de outros fundos, mas, assim como foi comentado nos fundos de recebíveis, você tem diversos fundos de fundos hoje listados, 6 ou 7, se eu não me engano, com perfis diferentes. Então, você tem, no nosso caso, por exemplo, da RBR, nós temos um fundo que pode comprar tanto fundos de recebíveis, como fundos de tijolo, como o CRI diretamente. Isso faz com que seja, no nosso caso, um fundo que não pode ser percebido exclusivamente como um fundo de tijolo. Se a gente achar que tijolo está caro, a gente migra para recebível, né? Direto ou via fundo. Então, é um tipo de instrumento que eu acho que o investidor tem que entender bem qual o perfil que ele quer, né? Eu acho que essa é uma das vantagens desse tipo de produto, né? E com o mercado crescendo, ganhando liquidez, mais oferta, o mercado que subiu nos últimos 2 anos, então isso, acho que a gestão faz toda a diferença. Lucas, bom dia. Seu nome aí, parabenizar o evento, agradecer mais uma vez o convite, é uma grande honra estar aqui hoje com vocês, esse público aí formidável, bem diversificado, as palestras muito ricas. Complementando um pouquinho o Ricardo, a gente, tentando voltar um passo aqui, tentando entender o momento da indústria, né, a gente passou por alguns anos muito difíceis, né, essa dos fundos imobiliários. A gente vê aí que desde 2013, mais precisamente o primeiro TRI de 2013, né, quando a gente viu, parafraseando um pouquinho do Caio, a questão da ligação com juros, né? Essa indústria é muito ligada, principalmente a indústria do real estate fund, né? do nosso REIT brasileiro, no fundo imobiliário, é muito ligada aos juros. Então, o primeiro TRI de 2013, quando a gente começou a ver juros subindo, a indústria inteira mergulhou, e naquela época o fundo imobiliário era a bola da vez. A gente via capa de revista, a gente via jornais, e estava saindo muito fundo imobiliário. E a indústria despencou, desvalorizou bastante, né? Cada um se blindou de uma certa forma e acho que teve benefícios e malefícios dessa fase que a indústria passou. Benefícios pela maturidade dos investidores, dos players, dos gestores, malefícios por quem estava investido e teve dificuldade para sair, teve que amargar um período difícil aí de um carrego, enfim, que complicou, né? Enfim, um carrego difícil de se realizar, né? E daí para frente teve também a questão do próprio mercado imobiliário, que passou e está agora ainda saindo, né, de uma fase muito difícil, né, de renda, de ocupação, de vacância, etc. E depois desses longos 2, 3 anos, aí desde 2013, 14, 15, aí a gente viu que 2016 começou a melhorar. Acho que o último suspiro da dificuldade foi mais precisamente na virada de 2015, com aquela medida provisória 694, que ainda se discutia a tributação, e aí a indústria deu mais uma mergulhada, foi bem na virada daquele ano, e só no começo do ano seguinte, dia 8 de março de 2016, mais precisamente, que caducou essa medida provisória, que a indústria voltou. E voltou um pouco devagar, porque ainda tinha muito receio macro, né? Aqui também repetindo um pouco o que o Alan falou aqui há pouco, como que a indústria está se comportando, né? O que vai acontecer, o que vai ser a agenda política, o que vai ser a agenda econômica. A gente ainda discutia, presidente, Dilma vai sair, quem que assume, qual que é a agenda dessa pessoa, qual é a legitimidade para implementar reformas, etc. Bom, daí para frente, a gente começa a ver que a indústria de fundos imobiliários começou a recuperar, né? Desde então, 2016, a gente viu que o IFIX, né, essa cesta de fundos líquidos negociados na Bolsa, teve uma performance de 32%. 2017 já foi um pouco mais baixo que isso, foi cerca de 19%. E mesmo assim, a indústria começando a voltar, né? A gente, com viés de fundos, acho que tem um papel aqui importante, Lucas, muito mais no sentido de
entender essas assimetrias, ter sempre uma postura um pouquinho mais sofisticada, porque hoje na Bolsa são 80% da composição desse estoque, 82%, são pessoas físicas, esse grande público, que muitas vezes age muito mais na emoção, no feeling, né? Enfim, a gente até pode depois entrar um pouco mais no mérito, e o fundo de fundos tem uma característica um pouquinho mais sofisticada para poder operar isso um pouquinho melhor. Perfeito. Até, Almendra, esse era um ponto, Cristana, que eu vou querer entrar à frente, né, que vai ser a importância dos FOFs, tanto em liquidez como profissionalização desse mercado. Né? Só vou segurar um pouco, um ponto que o Ricardo levanta, que eu acho bem interessante e oportuno agora, em relação ao fundo imobiliário, fundo de fundos, como uma classe de ativos. Né? A visão que você tem disso, como que o investidor, na cabeça dele, deveria olhar para isso. Eu adoro responder essa pergunta, né? Você sabe, o Cristano, a gente já falou disso também. Pegando o último gancho que o Fernando falou, né? 80% dos investidores são pessoas físicas. Provavelmente uma pessoa física com nível de tecnicidade menor do que um gestor, né? Do que um profissional que faz isso o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente tem uma obrigação grande de educar o máximo possível o investidor, para que ele possa tanto avaliar aonde ele quer investir, em qual gestor, ou ele tomar a decisão dele acertada. Então, nessa linha, o que eu gosto de falar é o seguinte: fundo imobiliário não é uma classe de ativo. Fundo imobiliário é um instrumento. Igual fundo de investimento em ação, fundo de investimento em cota, fundo de investimento multimercado, é um fundo. Né? A classe de ativo que está dentro do fundo imobiliário são duas, ou tijolo ou renda fixa, que é o fundo de recebível. Então, eu acho que quando os alocadores, os consultores de investimento recomendarem uma exposição para o investidor, ele tem que explicar se ele está querendo que o investidor compre tijolo, ou se que pode ser galpão, shopping, escritório, hotel e assim vai, ou se é uma diversificação da renda fixa, através de um fundo de CRI. Né? Eu adoro o instrumento fundo imobiliário, só tem que acho que a gente tem que ter esse cuidado em não recomendar fundo imobiliário por si só. Né? Acho que esse é o nosso papel principal. E, Cristana, principalmente agora, nessas últimas 2 semanas, né, que a gente tem visto o mercado estressado, você abre a plataforma, a maioria dos fundos caindo, qual a importância assim, de você estar alocado, você estar assim, na mão de um fundo de fundos? Né? Porque daí ali o investidor está na mão de um gestor profissional que vai estar avaliando o mercado como um todo e tomando, né, as medidas aí que ele acredita que sejam para potenciar o fundo, né? Ou então proteger, né? No caso dessas semanas, quem sabe. Então vamos voltar um pouquinho, Lucas, então fazer o gancho para o investidor que está no fundo de fundos. Porque geralmente o player que está no fundo de fundos, dependendo da estratégia macro que ele tem de investimento em fundos imobiliários, muitas vezes é o investidor que está apostando na melhor composição que vai replicar e vai naturalmente majorar, ou vai distribuir melhor do que o IFIX, do que a carteira dos fundos líquidos. A importância do fundo de fundos nessa questão é poder brecar ao máximo ou estar mais protegido dentro dessa grande volatilidade que o IFIX vai ter. Eu acho que essas 2 semanas não são o melhor exemplo, porque a gente ainda está entendendo o que está acontecendo. Isso já aconteceu algumas vezes, um grande choque de cai tudo, de repente sobe tudo de novo. E assim, historicamente, a gente, bom, pelo menos pelo BTG, o fundo já está com 8 anos, a gente passou por alguns momentos semelhantes desse e geralmente foram os melhores momentos que a gente conseguiu extrair valor. Porque às vezes o mercado está um pouco em um pânico imediato, tem uma grande leva de gente saindo, eventualmente surgem bons block trades para a gente entrar. A gente consegue, pela essa análise que o Ricardo comenta aqui, mais tecnicidade, né, um player mais sofisticado, mais fundamentalista, se ater menos a uma análise meramente, enfim, o efeito manada, né, aquela coisa de vender por vender, e muito mais fundamentalista no sentido de real estate. Quanto vale esse ativo, quanto vale essa região, qual a perspectiva de valorização, qual a perspectiva de absorção dessa área vaga, etc. Né? Então, eu acho que é importante, dentro de uma carteira do fundo de fundos, essa diversificação, a figura do gestor,
né, que vai tomar decisões um pouquinho mais cautelosas para o investimento dos investidores. Só aproveitando, as últimas 2 semanas, se eu não estou enganado, o IFIX caiu 5%, e o IFIX o principal fundo, os 2 principais fundos de CRI do mercado, os maiores, estão estáveis, né? Acho que isso é um sinal de diferenciação importante, né? E algumas vezes, a maioria das vezes foi assim, mas poderia não ter sido, né? Se tivesse ido exclusivamente pela desinformação. Então, acho que esse é um dado importante da diversificação, do gestor que está fazendo uma alocação ponderada de recurso, né? Outro ponto que eu acho que é bem importante aqui é o que vocês acham em relação à precificação que o fundo imobiliário tem, muito pelo yield, né? A precificação em bolsa reflete muito o nível de yield que esse fundo está entregando, né? Então, tanto para bem quanto para mal, o mercado imobiliário é muito precificado por yield. Vocês acham isso correto? Vocês acham que não faz sentido isso? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que o dividendo, o yield, é uma das formas de você, das variáveis e premissas para você analisar um fundo. Mas, definitivamente, para mim, não é a mais importante. Para mim, escolher um fundo imobiliário pelo dividendo é igual escolher um CDB pela taxa. É mais ou menos isso, assim, exagerando um pouquinho. O CDB paga 150% do CDI. Ele é o melhor, então, né? Então, assim, e acho que no CDB é muito fácil o investidor entender que tem outros riscos por trás daquele. Ao você emprestar dinheiro para um banco que te paga muita taxa, acho que automaticamente ele pensa, pô, esse cara não vai me pagar, né? A chance dele quebrar é maior. No fundo imobiliário, não. Eu acho que a maior parte das decisões ainda, desse 80% aí que o Crestana comentou, que são as pessoas físicas, está muito, muito voltada no dividendo. Eu gosto de falar o seguinte, dividendo é a consequência de um bom tijolo, pensando nos fundos de tijolo, né? Para mim, a principal métrica, ao se olhar um fundo imobiliário de tijolo, tem que ser o custo de reposição, o metro quadrado que você está comprando o tijolo. É caro, é barato? Quando a gente vai comprar um apartamento, a gente olha isso, né? É caro, é barato? Por que quando vai olhar um fundo não? É tijolo igual, né? Acho que essa é a principal métrica. Aí você tem imóveis que estão momentaneamente vagos ou que estão momentaneamente alugados por muito mais do que eles deveriam estar. Então, acho que esse é o papel do gestor, do fundo de fundos, e olhar com muito cuidado a maneira correta de você precificar o fundo. Complementando você, Ricardo, concordo completamente. Eu acho que é absolutamente perigoso precificar um fundo com base em dividendo. Mesmo. O dividendo ele é misleading, ele leva a interpretações erradas. Vide renda média garantida, vide inquilino que vai sair. A gente tem alguns casos, mas um caso recente que as pessoas acompanharam um pouquinho mais de perto foi o Torre Almirante, Petrobras, uma única inquilina. É um prédio de ótima qualidade no centro do Rio de Janeiro. A Petrobras já estava lá faz tempo. E ela saiu do prédio. E ela já comunicou que ia sair há 1 ano antes de sair. E a consequência disso foi aqueles investidores um pouco mais antenados, cautelosos, foram vendendo suas cotas, a cota foi caindo para uma renda estável. Naturalmente, você tem o dividend yield, né, o cálculo indo lá para cima, chegou a ter 17%, 18%. E até hoje a gente recebe muita gente vem perguntar, e aí, o que invisto, o que eu gosto, o que eu não gosto? E a gente vê até casas recomendando, e geralmente chega aquela listinha, né, top 10 do yield mais alto até o 10º yield mais alto. Eu falei, gente, não, isso aqui tá bom, é uma fotografia, vamos colocar isso do lado e vamos ver os outros parâmetros. Aí entra a questão, fundamentalista, real estate, localização, enfim, daí para frente. Olhando para a questão de alocação, qual o segmento que vocês estão olhando mais, que tem mais oportunidades, quais vocês estão evitando, um pouco de alocação? Do nosso lado, a gente está muito animado com o setor corporativo São Paulo. Então, não é uma visão de curto prazo, acho que isso é fundamental enfatizar. Mas, quando a gente olha os próximos 2, 3 anos, e para a gente imóvel não combina com curto prazo, então, olhando a dinâmica do mercado, não só macro, mas especialmente do micro, não tem muita oferta de corporativo em São Paulo para surgir nos próximos 3, 4 anos. Para você subir um prédio, você compra um terreno, aprova na prefeitura e sobe, demora 4 anos. Então, a gente tem uma confiança muito grande de que
os proprietários de lajes corporativas em São Paulo vão ter muito sucesso no aumento do aluguel nos próximos 2, 3 anos. Então, do ponto de vista de tijolo, essa é a nossa maior aposta. E a gente tem visto muita coisa boa em crédito imobiliário. É uma assim, relação risco-retorno muito boa. Boas taxas e com muita garantia. Então, eu diria que são os 2 principais mercados. A gente hoje está exposto principalmente a corporativo também. Tá? Hoje, cerca de 42%, 43% da carteira do fundo de fundos do BTG está em corporativo, essencialmente São Paulo, até porque nos fundos imobiliários, grande parte, a maioria dos fundos imobiliários já é corporativa. E dentro dos corporativos, a grande parte já está em São Paulo. E como o Ricardo diz, a gente está no momento agora mesmo que de inflexão, a gente já acompanha, né, todas as curvas de vacância fechando, dependendo da região fechando até mais rápido. A gente vê aqui a vacância de Itaim, JK, Faria Lima, já em patamares quase que na sua zona de saudável, né, que é de 10% a 12% aproximadamente de vacância nesses lugares, o que sinaliza possivelmente já aquele reloginho pró-proprietário numa próxima negociação com o inquilino, pelo menos uma manutenção nominal, eventualmente algum ganho nominal, eventualmente até real de valor, quem sabe. Né? Nesse sentido, e junto com a questão de não ter novas entregas mesmo, a gente não está enxergando mais praticamente nada, principalmente nessas regiões mais defendidas, no curto e médio prazo, naturalmente deve ter uma valorização. Né? Então, a gente está surfando isso. E tem um fundo que eu recomendo muito comprar, que chama BC Fund, gerido por ele aqui, está de graça, caiu demais e é a nossa maior aposta. Então, recomendo muito a compra. Eu não posso fazer Lajes corporativas, tem São Paulo e tem Rio, mas está muito barato. De verdade, não tô. Isso aqui é nossa. Até, Ricardo. Nosso desculpa. preço de compra da cota para assim, a R$100 estava barato. Quanto está agora? 93? 93. Tá muito barato. O valuation dessa cota, para a gente, é 130. Pré-deal, né? Pós-deal, eu não sei ainda, precisa ver como é que vai ser. Você vê que interessante, né? Fazendo a ponte com a nossa pergunta anterior, que a gente fala de yield alto ou yield baixo, o próprio BC Fund agora, eventualmente tem um mês ou outro que circunstancialmente distribui um pouquinho menos, e o cotista vai olhar essa distribuição e falar, então, cap rate em cima disso aqui, o fundo vale... Dentre outros, também é um fundo muito líquido e acaba também tendo essa questão. Mas também vale. Não necessariamente o fundo que está com distribuição baixa circunstancialmente significa que ele não vale muito mais. De novo, aí a importância do fundo de fundos. Você concorda, né, com o BC Fund? Não posso fazer esse call. Para a gente fechar aqui, em relação ao grau de maturidade que está a indústria de fundos imobiliários ainda no Brasil. Né? Só lembrando que nos Estados Unidos, o REITs é $1 trilhão, né? Mais ou menos. Então, e aqui se a gente pegar o IFIX, não são 30 bi, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, para fechar aqui, o grau de maturidade, o que a gente vê pela frente, o que vem pela frente. Eu acho que a gente está no maternal indo para o jardim. Assim, está muito no começo. Isso não é uma crítica, é uma evolução natural de nós, gestores, os investidores, os consultores, as corretoras. Eu acho que tudo isso tem muito para evoluir, muito. Especialmente no que tange, eu acho que a tamanho, né, da indústria, você citou, mas muito em relação à governança, aconselhamento, entendimento do público do que é isso. Quem compra fundo imobiliário hoje não é o mesmo cara que compra o tijolo. Não é. E vai mudar. Principalmente se a isenção fiscal continuar. Né? Então, isso vai mudar. Acho que é... Complementando, a gente vê... você vê que interessante. A indústria hoje já está com quase 150 mil investidores. E eu fiz aquele paralelo no começo, com 2012, 2013, na época que ainda tinha muito fundo saindo, e vocês veem a diferença da indústria naquela época para agora, que era uma indústria essencialmente de monoativa, né? Enfim, a figura do gestor surgiu ali em 2010 aproximadamente, né? A legislação de 2008, mas começou a surgir os primeiros 2010, 2011, com os primeiros fundos de gestão ativa.
Era uma indústria muito menor. E os fundos começaram a surgir em 2012, 2013, aquela primeira onda de fundos imobiliários no mercado, eram monoativos. Era um ativo. E, eventualmente, o problema é que tinha muitos desses que eram aqueles ativos encalhados, era ativo difícil de vender. E calhou também de ser um momento onde juros proporcionavam a saída de fundos, como a gente viu, o próprio Tower Bridge saindo a R$18.500 o metro quadrado. Esse tipo de lição ficou e está trazendo esse pulo do jardim aqui do maternal para o jardim aqui que o Ricardo disse. A indústria americana já tem 70 anos, a indústria muito mais evoluída, representa muito mais dentro das cidades, enfim, do que aqui no Brasil. A tendência é essa, mas eu acho que tem alguns pontos importantes, como essa lição que fica, que o investidor agora não compra qualquer coisa. A gente está agora numa nova onda de fundos que tem saído e agora também é uma nova aprovação, né? São fundos de gestão ativa, muitas vezes vão captar e vão montar um portfólio próprio, né? Assim, um portfólio do zero, tem um pipeline, monta, e a gente vê agora o paralelo que é interessante do ano passado para cá. Teve 2 ou 3 fundos, ou até mais, que fizeram captação no ano passado, e sempre a captação do zero é mais difícil. Você tem que se provar, tem que mostrar, convencer. Aí o follow-on costuma ser mais fácil, uma vez que você já tem o track record. Então, a gente vê inúmeros casos, né, enfim, do ano passado fazer emissão, captar 200, 250, de 500. A gente viu alguns casos que aconteceram isso. O investidor estava meio receoso, até por causa da ressaca dos 2, 3 anos anteriores. Aí agora, os mesmos fundos vindo fazer follow-on, eventualmente até maiores, e conseguindo captar ainda com um lote complementar, suplementar, ou seja, também está conquistando essa confiança. Mas agora, acho que agora a nova fase de aprovação é qualidade dos gestores, trabalho feito, qualidade de ativos investidos daí para frente. Posso só mais bem rápido. Acho que a CVM, os órgãos reguladores têm um papel aqui de muita melhora também, né? Hoje, exemplo prático, a CVM fala assim, Ricardo, Fernando, vocês não podem alocar mais de 10% em um só fundo. Mas ela não diferencia o BC Fund, que é um portfólio diversificado, do Terra, que é um prédio só. Não faz sentido nenhum, né, do ponto de vista conceitual. Ela fala que, poxa, para eu alocar, que sou o meu fundo gerido pela RBR, administrado no BTG, depois que eu fiz a captação, para que eu possa comprar qualquer outro fundo administrado pelo BTG, eu preciso passar isso numa assembleia. Absurdo. Eu estou direcionando... a CVM está falando para o cotista que 2 fundos do mesmo administrador, quer dizer, eu, RBR, como o meu administrador é o BTG, eu preciso pedir autorização do cotista para comprar outro. Não faz sentido nenhum, né? O BTG, não tem, como administrador, não tem nenhuma ingerência na minha tomada de decisão. Então, acho que essa é outra evolução, né? Por isso que eu brinquei do maternal para o jardim, não sei se é a melhor comparação, mas tem coisas assim que realmente precisam mudar, e vão mudar, né? E, inclusive, a aprovação em conflito de interesses esclarecida, né? Ela diz aí, conflito de interesses precisa de quórum 25%, que também foi o número que ela estimou em algum momento, que era 25%, e é um grande complicômetro hoje, porque vocês conseguiram, tem casas que estão lutando para conseguir isso, sabe? É muito difícil. Aquele cara ali conseguiu, ó, que é o head da área lá, mas é duro para conseguir. Nosso fundo é pequeno, tem 2.000 cotistas, mas são 25% que tinham que ir lá e votar. Imagina 27 mil cotistas, 27, né? 30 mil. Eu sou 100% favorável a pedir autorização, tem que pedir para o cotista autorizar o gestor comprar um outro fundo gerido por ele. Perfeito. Mas não administrado. Então, tem que esgotar. E para finalizar aqui, a ideia da Guide é ajudar nesse crescimento dessa indústria, mas agora de uma forma mais saudável, né? Diferente do que a gente viu lá atrás. E acho que vocês fazem um ótimo trabalho. Obrigado pelo... Sou seu fã. Somos dois. Também, do Tavico, vocês estão de parabéns. Parabéns, de verdade. Acho que vocês têm um cuidado grande na orientação. Então, parabéns. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço aqui Obrigado. A presença de vocês. A gente vai agora para o encerramento. Sim. Obrigado, gente.